Boa tarde, meu nome é Marcela, sejam todos bem-vindos a mais um webinar realizado pela equipe de CS, juntamente com a equipe de P&G. Quero agradecer desde já o nosso especialista da Leontor, Leandro Fini, e a CS Selene. Lembrando que a webinar está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente em nosso canal do YouTube, TOTO Soluções. Os participantes podem enviar as perguntas para itens e resposta para todos e serão respondidas no final da apresentação. Tenham todos um ótimo webinar. A palavra está com você, Leandro. Muito obrigado, Marcela. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem e vamos dar início ao nosso webinar. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Leandro Fini, sou formado em análise de sistemas, tenho mais de 15 anos de experiência no Intor, atuei em diversas áreas dentro da empresa, passando por suporte, escritório de projetos, análise de negócio e centro de ensino. Ministrei mais de 3.500 horas de treinamento na época do centro de ensino e também nesse tempo eu criei as certificações do gerador de relatórios e do MyMix. E também sou um consultor com a certificação internacional da Target do produto MyBI. E na equipe de performance e gestão eu estou desde agosto de 2017. Muito bem, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje o nosso assunto é Report Builder, tá? Separei alguns assuntos interessantes aqui, porque ele é bastante extenso, então separei algo que pode ser bem relevante nesse tempo que nós temos hoje. Vamos falar aí sobre layout de etiquetas, sobre agrupamentos e totalizadores, variáveis de cálculo simples, variáveis de cálculo mais avançado e formatação condicional, ok? Então, vamos lá. Ok, falando sobre layout de etiquetas. Tá, eu já deixei alguns relatórios previamente preparados para a gente ter alguns exemplos. Vamos falar aqui. Vamos abrir a rotina 800. Eu deixei alguns aqui já previamente preparados para que a gente já possa trabalhar os exemplos desses nossos tópicos. Muito bem. O relatório que nós vamos usar é esse aqui, de clientes, que é para a gente trabalhar layout de etiqueta, né? O que eu vou falar aqui sobre layout, pessoal, serve também para relatórios do Intor. Muitos relatórios do Intor, quando nós vamos solicitar a impressão, existe a opção de editar o layout. Logo mais eu vou mostrar como isso é feito. Então, muitos dos recursos que eu vou mostrar aqui podem e devem ser utilizados também nessas configurações de layouts de rotinas, tá? Vamos lá, falando sobre layout de etiqueta. Selecionei o meu relatório. Vou vir aqui nas opções de filtro apenas para fazer a pesquisa. A gente vai observar é uma pesquisa bastante simples, é uma pesquisa de cadastro de clientes. O meu objetivo desse relatório é emitir etiqueta de mala direta, por exemplo. Tá? Aqui está o resultado, mas o que nos interessa nesse momento é falar sobre o layout. Vou pedir para editar o layout desse relatório. O que nós temos aqui? Eu já desenhei previamente um layout com as informações básicas que eu quero. O código do cliente, o nome, as informações de endereço, né? Mas observe que a largura do meu formulário ainda não está devidamente configurada. Por quê? Se eu pedir uma prévia de impressão, eu vou observar que ainda sobra muito espaço aqui na lateral, né? E as etiquetas elas saem uma embaixo da outra. E isso não está legal, eu preciso melhorar bastante isso. Antes da gente configurar o layout de etiqueta, o que é importante saber? É importante saber qual é o tipo de etiqueta que eu vou usar e qual é o tipo de impressora que eu vou usar, né? Porque existem as etiquetas que são usadas em impressoras laser, impressora jato de tinta, que são folhas avulsas, né? E daí elas seguem um padrão de tamanho de papel normal, né? Por exemplo, uma folha A4. Mas, por outro lado, nós temos as etiquetas que são apresentadas em forma de bobina, que são muito utilizadas aí na parte de estoque, né? As impressoras, principalmente da marca Zebra, usam bastante esse tipo de etiqueta. E é importante a gente saber isso porque isso vai determinar como é que a gente configura o tamanho dessas etiquetas.
E aonde que isso acontece? Isso acontece aqui no menu Arquivo, eu venho aqui em Page Setup, configuração de página. Isso tudo acontece aqui, no tamanho do papel. Observe que o tamanho do papel já está previamente configurado para A4. Isso quer dizer, entendo que o meu layout de etiqueta é uma folha avulsa com várias etiquetas. Mas, como mostrei anteriormente, sobra espaço na lateral. E vamos imaginar que seja uma folha de etiqueta que tenha 3 colunas de etiqueta. Aonde eu configuro isso? Eu configuro isso na minha aba Layout. Aqui na aba Layout eu vou determinar quantas colunas eu vou ter para fazer a impressão. Aí eu vou aumentar a quantidade de colunas, 3 colunas. Automaticamente, o configurador de tamanho de colunas aqui ele faz uma divisão igualitária da largura do papel, né? E eu preciso muito também prestar atenção nesse item aqui, que é a travessia de coluna. O que é a travessia de coluna? É como é que as etiquetas vão ser impressas ao decorrer dessa folha. Aqui está configurado que as etiquetas vão ser impressas da esquerda para a direita. Então vai ser aqui, etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3, aí vai para baixo, etiqueta 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Eu tenho a outra opção, que é do topo para o final. Só que daí ele vai imprimir etiqueta 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando acabar essa coluna vai partir para a segunda coluna. Eu particularmente não recomendo esse tipo de impressão quando estamos trabalhando com folhas avulsas, porque senão a perda de material pode ser bem maior. Então nós normalmente recomendamos da esquerda para a direita. Muito bem, depois de configurar isso, posso clicar no OK. Observe que o meu espaço que eu tinha disponível aqui, ele já foi suprimido. Por quê? A partir do momento que eu digo que eu tenho colunas para serem impressas, esse layout que eu tenho desenhado aqui é o layout que vai ser repetido nas demais colunas. Agora, se eu tirar uma prévia de impressão, observe que agora as informações estão sendo replicadas. É importante lembrar que não é a informação que está se repetindo. A próxima informação aparece na coluna do lado. Dá para ver cliente 1, cliente 2, cliente 3 e assim sucessivamente. Tá? Isso quando eu falo de folha solta. E quando eu falo de uma etiqueta que se apresenta em forma de bobina? Quando eu falo de uma etiqueta que se apresenta em forma de bobina, a etiqueta, uma única etiqueta, ela é todo o meu tamanho do papel. E aí que essa configuração se faz muito importante para que não ocorra um salto muito grande entre uma etiqueta e outra. É um problema recorrente que se tem de configurar a etiqueta e esquecer desse detalhe, e daí imprime uma etiqueta e depois salta-se cinco etiquetas em branco para depois imprimir a próxima. E como é que nós corrigimos isso? Também aqui no Page Setup, aqui no tamanho do papel, só que daí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu tamanho é customizado. Tá? Eu posso assumir a largura do papel do jeito que eu quiser, e o importante aqui é a altura. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir. Aqui eu tenho 29,7, e a configuração já está em milímetros. Eu vou diminuir aqui para 50. Vou dizer que eu tenho 50 milímetros de altura, ou seja, 5 centímetros. Né? Aí quando eu dou um OK e peço a prévia novamente, observe que sai apenas uma linha. Né? Se fosse uma etiqueta e tivesse apenas uma coluna, o que eu deveria fazer? Eu deveria também vir aqui no tamanho do papel, também diminuir a minha largura. Aí eu removo aqui as minhas colunas, deixo apenas uma coluna, e aqui no tamanho do papel, eu vou dividir isso aqui por 3, vai dar mais ou menos 70. Tem apenas uma etiqueta, precisa de um pouquinho mais aqui, porque observem que cortou aqui, certo? Vou aumentar um pouquinho, ótimo. Isso. E OK. O layout continua o mesmo, só que o resultado de impressão é bem diferente. Observe que quando eu pedir a prévia, vai aparecer apenas uma etiqueta, porque a partir de agora, cada etiqueta é considerada uma página. E é esse o tipo de configuração que a gente costuma fazer quando falamos de impressão de etiquetas em bobinas. Tá? Então, sobre etiquetas, esse é o principal
quesito que a gente tem que atender, ficar atento a essa configuração para ter sucesso na hora de imprimir etiquetas, que a gente sabe que é um pouquinho delicado fazer esses ajustes finos aí para que as etiquetas saiam sempre bem impressas. Ok? Bom, esse foi o primeiro tópico, né, da nossa lista de assuntos. Agora nós vamos falar de uma série de tópicos, todos dentro de um único relatório. Tá? Nós vamos falar sobre totalizadores, agrupadores, variáveis, formatação condicional. Eu vou abrir um outro relatório que eu deixei previamente preparado para a gente poder trabalhar esses assuntos. Vou fazer a pesquisa desse relatório para vermos os dados. Observe que está demorando um pouquinho mais porque o volume de informação é bem maior. Muito bem. E o que eu tenho aqui? Tem informações básicas a respeito de movimentação de produtos. Data da movimentação, número da nota, código do produto, descrição, quantidade movimentada e preço unitário do produto. Muito bem. Nós vamos partir dessas informações para criar alguns elementos dentro do meu layout. Tá? Isso serve também, como eu disse, para relatórios já previamente existentes no Intor. Que várias vezes, por várias situações, a gente se depara com um layout que está quase perfeito de acordo com a nossa necessidade. Temos informações importantes, mas às vezes falta alguma informação adicional para que esse relatório nos atenda completamente. E é sobre isso que a gente vai falar. Por exemplo, aqui eu já tenho o meu layout padrão, meu layout base desse relatório. Eu tenho o preço unitário, eu tenho a quantidade, mas eu não tenho, por exemplo, o valor total dessa movimentação, que é uma conta básica, né? É o preço unitário vezes a quantidade. E por várias vezes, os relatórios não apresentam essa informação pronta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável para que essa variável calcule esse valor que eu desejo. Então, como que eu faço isso? Venho aqui na minha calculadora, variável, vou dizer aonde que eu quero essa variável. Ela já foi criada já com uma fonte um pouco diferente, eu vou diminuir um pouco para atender o uso padrão. Ok. O que eu tenho que observar sempre que eu vou criar uma variável? Primeiro item, o tipo dessa variável. Se é uma variável texto, que é o caso aqui, se é uma variável de data, de hora, se é uma variável de número inteiro, se é uma variável de número duplo, que é o nosso caso, que é um número com casas decimais. Bom, configurei aqui para duplo. E agora o que eu tenho que dizer? Qual é a conta que essa variável vai fazer? Eu sei que a conta que eu preciso fazer é do preço unitário vezes a quantidade. E basta eu observar, clicando em cima do objeto, qual é o nome do campo que eu estou usando. Unit e QT. Então eu já sei quais são os elementos que eu preciso utilizar. Vou clicar em cima da variável, botão direito, cálculos. Aí vai ser aberta para mim a tela de programação dessa variável. Quando eu clico aqui na parte branca, automaticamente vem para mim. A variável recebe o resultado de alguma conta, por exemplo. Essa variável vai receber o quê? Vai receber o resultado do meu preço unitário. Observe que eu apenas arrasto. Ele já traz toda a configuração de qual é o meu condutor de dados, qual é o nome do campo. Então vai ser o meu preço unitário vezes a minha quantidade. Simples assim. Ponto e vírgula para determinar que eu finalizei o comando. Para ter certeza de que não existe nenhum erro de escrita, eu posso clicar com o botão direito e pedir para compilar essa programação que eu criei. Vai aparecer aqui embaixo. A compilação foi completada, não tem nenhum erro. Muito bem. Vou clicar aqui no OK para voltar. Como será que ficou o resultado disso? Vou pedir a prévia de impressão. Já temos um resultado. Nós observamos que a formatação ainda está um pouco estranha. Observe que tem números que aparecem com 2 casas decimais, números que aparecem com uma, números que aparecem sem nenhuma casa decimal.
eu posso e devo formatar isso para ter um padrão. Como que eu faço isso? Volto aqui na minha aba de Design, variável selecionada, botão direito, aí eu peço Display Format. Se o Report Builder for em português, vai estar como formatos de apresentação. Normalmente eu seleciono a segunda opção, que vai colocar separador de milhar, separador de decimal, valor negativo com sinal de menos, vai fazer tudo isso automaticamente. Pronto. E agora o nosso resultado já está com uma formatação mais adequada. Ok? Então, o que nós vimos aí? Vimos a criação de uma variável simples, né? Bom, e agora o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer ainda nesse relatório? Eu posso falar sobre totalizadores. Observe que aqui os produtos eles aparecem de uma maneira sequencial, de acordo com a data de movimentação e com o número da nota. Eu posso, por exemplo, querer que apareça um totalizador sempre que mudar de nota, para ter uma soma final. Qual foi o valor total dessa nota? Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um agrupador dessas informações. E por onde que eu faço isso? Eu venho aqui no menu Report, venho aqui em Grupos, aí eu tenho que escolher. O meu campo, que vai ser o campo agrupador, vai ser qual? Vai ser o número da nota. Aí eu peço para adicionar esse agrupador. Aqui existem algumas configurações interessantes que pode determinar se quando mudar de nota se vai iniciar uma página independente ou se vai continuar na mesma página. Tá? Mas por hora vamos usar a configuração padrão. Vou clicar no OK. Quando a gente cria um grupo, o que a gente observa? É criada uma área de cabeçalho do grupo e é criada uma área de rodapé do grupo. E como eu falei, eu gostaria de ter um totalizador quando terminasse a nota. Então, eu estou falando de uma área de rodapé. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho essa área de rodapé para criar um espaço. Bom, e aqui eu sei o valor já, na minha primeira variável, eu sei o valor de movimentação de cada produto. O que eu vou querer fazer agora? Eu vou querer o valor total da nota. Então, na verdade, é um acumulador dessa minha primeira variável. Então, o que eu faço? Eu preciso somar, preciso acumular o valor dessa primeira variável. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma outra variável. Então, agora nós estamos falando de um cálculo um pouquinho mais avançado. Por quê? Porque é uma variável usando o valor de outra. Né? Importante lembrar, a configuração da variável também tem que ser double, ou seja, número com casas decimais. E agora vou escrever o cálculo dessa variável. Qual que vai ser o cálculo dessa variável? Como é um cálculo de acumulação de valores, então a variável 2, que é essa que eu estou programando, ela sempre vai receber o valor dela mesma, porque é o valor que vai estar acumulado, e vou somar junto com o valor da minha variável 1, que é a que aparece item a item. Então, como que eu vou escrever isso? Eu vou dizer que a minha variável vai receber o valor dela mesma, mais... E agora, onde está a minha variável 1? Eu posso escrever manualmente também, não tem problema, mas eu posso localizar os meus objetos. E aqui eu vou localizar a minha variável 1. É o valor dela que eu preciso. E como é um objeto, ele tem uma série de propriedades. Eu vou localizar a propriedade que eu necessito, que é a propriedade valor. E vou arrastar para cá. Pronto. Ponto e vírgula para finalizar. Vou pedir para compilar para garantir que não tem nenhum erro de escrita. E está tudo certo. E vou dar um OK. Vamos ver como que ficou esse resultado. Vou arrastar aqui um pouquinho para baixo, para ver se aparece. Olha só, já temos um final aqui, já temos uma soma dessa nota. Deixa eu mudar de página para ver se tem mais alguma coisa. Já é outra nota, totalizador dessa nota. Mas observe que esse totalizador não está correto, porque aqui a quantidade e os valores eles são bem menores. O que está acontecendo? Esse totalizador ele está somando com o totalizador anterior. O que é importante eu configurar quando eu falo de agrupamento, quando eu falo de totalizadores em agrupamentos? É importante dizer quando que esse cálculo dessa variável totalizadora, quando que tem que ser reiniciado, quando que eu tenho que zerar esse cálculo para que ele comece a somar de novo.
estou fazendo a soma dentro do grupo da nota fiscal. Então, toda vez que mudar de nota, eu preciso zerar essa variável para que ela comece a fazer a conta novamente. E como que eu resolvo isso? Eu clico com o botão direito em cima da variável e venho aqui na configuração Timing. Em português deve ser momentos das ações. Muito bem. Vai abrir essa telinha aqui, onde eu tenho a configuração de quando que a variável é calculada. Aqui está dizendo que a variável é calculada na travessia, ou seja, para cada passagem da linha de detalhe, a variável já está sendo calculada. Isso está correto. E aqui, quando é que a variável tem que ser resetada, quando que ela tem que ser zerada. O que eu faço? Eu vou mudar aqui. Eu vou dizer que essa variável vai ser zerada quando terminar o grupo. Eu tenho que dizer qual é o grupo. É o grupo da nota. Ou seja, quando finalizar as informações do grupo da nota, ele vai mostrar o resultado da variável e logo em seguida vai zerar essa variável. Eu vou confirmar aqui e vamos ver o resultado como é que ficou. Primeira nota, mesmo resultado, não tem diferença. Vamos ver a segunda nota. Observe que o valor da soma já está diferente, porque agora soma somente os totais dos produtos dessa nota e não da nota anterior também. Tá? Então já é um cálculo um pouquinho mais avançado, é uma variável utilizando uma outra variável também. Tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós podemos evoluir um pouco mais esse cálculo. Eu tenho um valor da nota. Eu posso querer, por exemplo, mostrar um valor médio dos produtos. Mas para mostrar um valor médio dos produtos, o que é importante eu ter? A quantidade dos produtos, que a gente sabe que um valor médio, né, é o total dividido pela quantidade. Eu não vou querer a quantidade somada dos itens, eu quero a quantidade distinta. Então, basicamente, a quantidade de linhas que eu tenho. Como que eu faço para calcular essa quantidade de linhas? Eu posso colocar um campo calculado para fazer a contagem. E o campo calculado, diferente da variável, é nesse outro ícone aqui, dbCalc. Então, eu vou clicar aqui nele, vou adicionar esse campo calculado. Eu tenho que dizer qual é o cálculo que vai ser feito. Observe que já vem automaticamente aqui. Observe que vem automaticamente aqui com o somar. Né? Eu vou clicar com o botão direito e vou mudar o cálculo. O cálculo vai ser contar. E observe que automaticamente já apareceu o grupo para resetar a contagem. Por quê? Porque é o local aonde eu criei esse objeto. Então, está tudo certo. E vou deixar aqui para fazer a contagem. Vamos ver o resultado disso. Viu? Então, sabemos que na primeira nota eu tenho 32 produtos e está aqui o valor total da nota. Agora, para fazer a média, o que eu preciso fazer? Pegar esse valor e dividir por essa contagem. Então, o que eu vou precisar fazer? Criar mais uma variável para isso. Então, mais uma variável. Vou colocar aqui do lado que vai ser a média. Tenho que configurar também para double, duas casas decimais. E agora é a hora de escrever a conta. E qual que vai ser essa conta? A conta vai ser meu objeto aqui, onde está a minha contagem, dbCalc, que é o objeto de campo calculado. Eu vou precisar, o valor vai entrar por último aqui. Na verdade, eu vou pegar o valor total primeiro. Vai ser a minha variável 2, que é o valor, perdão, o valor da variável 2. Vou dividir pela minha contagem. Isso aqui. Muito bem. E ok. E também é importante dizer, assim como eu disse para a variável 2, o momento da ação. Né? Posso conferir aqui, da mesma forma que quando que isso vai ser calculado. Vamos colocar aqui group end, no nota. Ok. Vamos conferir. Aqui ainda não configurei a quantidade de casas decimais para apresentação,
por isso apareceu muito mais. Mas aqui eu já tenho o resultado da conta, que são os 1.045 dividido por 32. E na próxima página, da mesma forma. Também falta apenas acertar aqui a formatação. Essa formatação acertamos como? Assim como fizemos para os outros, botão direito, Display Format, 2 casas decimais e OK. Tá? Então, com isso, o que nós vimos? Nós vimos como criar uma variável, né, usando elementos que eu já tenho no meu relatório, né, e a partir dessa variável eu criei uma outra para fazer um totalizador dentro de um grupo, e também fiz uma contagem dentro do grupo, e daí eu utilizei uma outra variável, uma terceira variável, para me trazer um valor médio, usando um valor de soma dividido pela contagem. Então, observe que a partir de apenas 2 campos, né, que é o preço unitário e que é a quantidade, eu parti para um totalizador do item, totalizador da nota e média da nota. Então, o importante é só identificar se eu tenho todos os insumos necessários para chegar no valor que eu preciso. Tá? Esse recurso é muito interessante para layouts que já existem de rotinas do Intor e, às vezes, como eu disse, falta uma informação ou outra. E a gente pode usar esse recurso para poder criar as novas informações que nós precisamos. Tá? Bom, depois disso, o que é bacana a gente falar também? É um recurso bem interessante e ainda é pouco utilizado, que é um recurso de formatação condicional. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que dessas médias que eu tenho aqui, eu queria colocar uma formatação condicional para quando essa média for abaixo de R$ 50, por exemplo, que ela apareça em vermelho. Para quê? Para que me chame atenção realmente, para que seja um valor que fique destacado. Então eu vou fazer justamente isso agora. Eu vou programar esse layout para quê? Para que caso esse valor seja menor do que R$ 50, ele fique vermelho. E se o valor for igual ou maior de R$ 50, ele permaneça em preto. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui em Design, eu preciso lembrar quais são os elementos que eu preciso tratar. Eu preciso tratar esse elemento aqui que é minha variável 3. E aonde que ela está? Está dentro do meu rodapé de grupo. Agora, a minha programação toda ela vai acontecer aqui nessa aba, Calc. Na aba Calc, eu tenho um controle sobre vários eventos do meu layout. Pode acontecer de quando eu abrir a aba Calc, ela não se apresentar desse jeito. Aí, o que eu preciso fazer? Eu clico com o botão direito nessa área branca e seleciono Eventos, porque eu vou controlar eventos do relatório. E qual que vai ser o evento que eu vou controlar nessa situação? Eu vou controlar a cor da fonte daquela variável. E onde está a variável? A variável está dentro do grupo, dentro do rodapé. Muito bem, já sei onde a variável está. E agora eu tenho que dizer em qual evento que eu vou trabalhar. Qual que vai ser o evento que eu vou trabalhar? Vai ser no After Generate. O que é isso? Quer dizer que eu vou trabalhar o evento depois de gerar os dados. Ou seja, depois que o número estiver pronto, aí eu vou fazer a verificação se ele é menor ou não que 50, para daí determinar como é que vai ser a formatação dessa fonte. Muito bem. Então, selecionei After Generate e aqui embaixo é onde vai acontecer a minha programação. Quando eu clicar aqui embaixo, já vai aparecer a estrutura da minha programação para que eu possa já começar a escrever. Tá? Bom, eu já deixei tudo previamente preparado, eu já até tenho aqui a minha estrutura. E a estrutura é essa daqui, pessoal. Olha só, é realmente programação. Entendendo essa escrita aqui, eu fiz uma validação. Se o valor da variável 3 for menor que 50, então a cor da fonte da variável 3 vai receber qual valor? CL red, ou seja, a cor, né, color red. Caso contrário, caso não seja menor que 50, a cor da fonte da variável 3 vai receber black, vai ficar preto. Tá? Esse é um exemplo, dá para a gente trabalhar uma série de outras formatações. Tá? Para garantir que está tudo certo, vou pedir para compilar, também não teve nenhum erro. Volto para a minha aba de design e agora eu posso pedir a minha prévia de impressão. Bom, vamos ver. Vamos descer aqui, olha só, já temos uma média em vermelho, vamos mudar de página.
mais uma média em vermelho, porque está abaixo de 50, e essa que está acima de 50 ficou em preto. Então, para cada vez que passar nessa variável, vai acontecer essa validação para saber qual é a configuração que eu vou deixar para essa fonte. Tá? Posso configurar a cor, posso configurar alguns estilos, por exemplo, posso deixar em negrito, posso deixar em itálico. Tá? São recursos interessantes que nós temos para deixar o relatório não só mais apresentável, mas que nos ajude a enxergar de maneira mais fácil e rápida as informações que a gente precisa. Tá? Bom, então o que nós vimos aí nesse layout? Né? Nós vimos como criar uma conta simples, uma conta um pouco mais complexa, uma conta um pouco mais complexa usando 2 elementos. Vimos como criar formatação condicional. Né? Então, esses foram os estudos desse layout. O que eu gostaria de fazer antes da gente abrir para as perguntas, tem mais 2 layouts que eu preparei para caso a gente tivesse tempo e a gente tem tempo, que são bem interessantes também. Vou fechar esse layout aqui, salvar. Esse daqui, produto com imagem. A gente sabe que na rotina de cadastro de produtos do Entor, tem um campo onde a gente informa em qual pasta que fica salvo o arquivo com a imagem do produto, com a foto do produto. Né? E de repente, para alguma situação de querer fazer um catálogo, alguma coisa do tipo, eu posso ter a necessidade de querer imprimir a foto do produto no meu relatório. Né? E como que eu faço isso? Vamos mostrar aqui apenas a informação do relatório, pedir para pesquisar, para ver os dados. Eu tenho aqui o código do produto, a descrição, e alguns produtos aqui eles já têm o diretório, né? Esse é o nome do campo, dir.foto.prod. Está aqui o caminho com o nome do arquivo. Muito bem. E como que eu faço para usar esse caminho para trazer a imagem para o relatório? Vamos editar o layout. E aqui eu estou já com o layout básico, apenas com o código, a descrição e o caminho da imagem. Não tenho imagem nenhuma aparecendo. Muito bem. Como que eu faço para colocar essa imagem? Eu vou aumentar um pouco aqui a altura desse espaço. Para quê? Para criar uma imagem. É um objeto de imagem. Ficou aqui quadradinho. Vou deixar desse tamanho por enquanto. O que eu tenho que fazer aqui que é importante? Clicando com o botão direito, tem algumas configurações que são muito úteis, não só para essa situação de carregar uma imagem através de um cálculo, mas também para imagens estáticas. Por muitas vezes nós queremos colocar o logo da empresa num objeto de imagem e às vezes o logo fica meio distorcido, não aparece com a resolução correta. Né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar essa opção, Stretch, e o Stretch vai fazer o quê? Vai fazer com que a imagem se ajuste ao tamanho do meu objeto. Mas ainda assim pode ser que a imagem fique um pouco distorcida. Aí clicando com o botão direito novamente, vou marcar essa opção aqui. Em inglês está Maintain Aspect Ratio, mas traduzindo para o português é manter as proporções. Aí marcando essas duas opções, aí eu posso ficar despreocupado. Aí eu sei que a minha imagem ela vai se encaixar ao tamanho desse objeto e ela não vai ficar distorcida. Tá? Muito bem. Fiz a minha configuração inicial do meu objeto de imagem. Mas e agora, como é que eu vou dizer qual é a imagem que eu tenho que buscar para mostrar aqui? Como é que eu vou fazer com que o meu layout entenda que eu tenho que buscar esse caminho aqui para exibir a imagem? Isso eu também vou programar aqui na minha aba Cálculo. Só que agora o local é outro. Aonde que eu coloquei o meu objeto de imagem? Meu objeto de imagem está no detalhe. Né? E agora eu vou configurar o quê? O momento antes da impressão. Observe que aqui é um pouco diferente daquela configuração que nós fizemos da variável, porque na variável tinha um cálculo envolvido. Então, por isso era necessário ser no After Generate. Nesse caso aqui, vai ser no Before Print, ou seja, antes de imprimir, vou fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer antes de imprimir? Eu também já tenho aqui a minha programação pronta, para a gente poder ganhar tempo. Eu já vou colar ela aqui para vocês. A minha programação aqui diz o seguinte. Primeiro, eu criei uma variável chamada arquivo que vai receber um texto.
tá? E daí começa a minha programação. Essa variável arquivo vai receber o conteúdo do meu campo dir photoprod. Ou seja, a variável vai receber o caminho e o nome do arquivo de cada produto. Aí eu parto para algumas verificações. Eu verifico, olha, if file exists. Ou seja, eu verifico se existe um arquivo aonde? No caminho que eu recebi. O que pode acontecer de eu ter informado um caminho no cadastro do produto e não ter nenhum arquivo lá no diretório realmente com a imagem. Se tiver o arquivo, aí eu vou pedir para que a imagem, que seja a imagem do objeto, né? Image1, picture, load from file, ou seja, aquele objeto de imagem vai carregar a imagem, vai carregar o arquivo de onde? Do caminho que eu recebi. Se não tiver o arquivo, a minha imagem vai ficar vazia. Tá? Clicar com o botão direito, compilar, 0 erros. Vamos lá no design, preview. Olha só, a imagem está clarinha, mas eu tenho algumas imagens de teste que eu criei para esses 3 produtos. E observe que os demais que não têm caminho, não aparece nenhuma mensagem de erro, não aparece nenhum objeto aqui. Fica simplesmente em branco. Tá? Esse é um recurso bastante interessante para usar de maneira dinâmica o caminho que nós temos aí para buscar arquivos externos, que é o caso aí de imagem de produto. Tá? Bom, e agora, para a gente finalizar o nosso conteúdo e partir para as perguntas, tem um relatório bastante interessante, mas ele já é de um recurso específico da Rotina 800, do nosso gerador de relatórios, que eu gostaria de mostrar para vocês. Existe um recurso chamado rateio. Por várias vezes a gente pode ter se deparado com uma situação de precisar emitir um relatório de vendas da equipe, por exemplo, e querer que esse relatório traga o percentual de participação que cada vendedor trouxe dentro daquele montante de vendas. E calcular isso é um tanto complexo, porque para que eu calcule a proporção, eu preciso ter o valor total do relatório. E tentar resolver isso no layout é um tanto quanto complicado. Já a Rotina 800, nosso gerador de relatórios, tem um recurso interno que é bastante interessante. E ele é aplicado dentro do script SQL. E como que isso é feito? Vou pedir para editar o SQL para a gente ver. Tá? É importante lembrar que esse recurso de SQL para o rateio, ele funciona apenas dentro da Rotina 800. Se eu pegar esse recurso e escrever ele dentro de uma ferramenta SQL, dentro de um SQL Navigator ou dentro de um PL Developer, não vai acontecer nada, vai ficar com o valor zerado, porque é uma função própria da Rotina 800. Bom, observe que é uma pesquisa bastante simples, tem o código do vendedor, o nome do vendedor, a soma das notas que ele vendeu, e observe que eu tenho aqui o quê? Eu tenho o valor zero, e é aqui que entra a minha configuração dessa função especial. Né? C underline rateio. Isso aqui determina que é uma função especial, é a minha função rateio. Eu vou fazer o rateio de quem? Vou fazer o rateio do meu valor. Quem que é esse valor? É o apelido que eu coloquei aqui em cima. Tá? Então a escrita é super simples. Vou fazer o rateio do valor. E aí a gente deixa que a própria Rotina 800 se encarregue de fazer esse rateio. E aqui é o restante do meu script. As tabelas que eu usei, relacionamento de tabelas, um filtro para pegar um período específico, agrupamentos, ordenação. Tá? O importante mesmo aqui desse momento é mostrar como que eu escrevi essa função de rateio. Vamos ver o resultado disso executando essa pesquisa. Pedir aqui para pesquisar. Olha só, executando essa pesquisa, o que nós trazemos aqui? O rateio, ele identifica, por exemplo, lógico, tem um valor aqui muito alto, mas ele identifica que esses 187.441,72, por exemplo, dentro de todo o montante desses valores, se eu somasse tudo, esses 187 mil representaria 5,88% do montante. Tá? É um recurso bastante interessante para quando a gente precisa fazer relatórios que mostrem essa proporção. Tá? Então, o objetivo desse momento aqui era mostrar essa função, como que ela funciona, e daí partindo para o layout vai ser mais um campo, mais um objeto disponível para que eu possa usar
na configuração do meu layout. E assim como eu falei de todos esses recursos que nós podemos usar dentro dos layouts, eu falei especificamente dentro da rotina 800, um exemplo aqui, uma rotina do Intor, só minimizar aqui, rotina 1220, por exemplo. Quando eu pedir para emitir o relatório, muitos relatórios do Intor vão mostrar esse menu. Aí eu posso pedir a opção alterar layout customizado. Claro, eu dependo de permissões de acesso para ter esse poder de alterar layout. Quando eu peço para alterar, vai abrir o layout que já está pronto da rotina, e aí todos os recursos que nós já vimos, de criar variáveis, de fazer cálculos utilizando alguns elementos, eu posso repetir aqui. Por exemplo, eu observo aqui que eu tenho a data de vencimento do título e tenho a data de pagamento do título, mas eu não tenho nenhum campo que demonstre para mim qual foi o tempo entre uma data e outra, ou seja, se houve atraso no pagamento, por exemplo. Eu gostaria de ver se houve atraso no pagamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover um campinho aqui, só para ter um espaço, e vou criar uma variável. Ela vai ficar um pouco grande, só vou diminuir ela um pouquinho aqui, para poder arrastá-la para lá, para poder caber. Muito bem. Está aqui a minha variável. Como eu estou falando que vai ser uma diferença de dias, é uma contagem, o tipo da minha variável não pode ser texto, ela tem que ser inteira, vai ser uma quantidade de dias. Aí eu sei que vai ser a data de pagamento menos a data de vencimento, para saber quanto tempo eu atrasei. Então vamos configurar essa variável. Botão direito, cálculos. De novo, cliquei aqui, a minha variável vai receber o quê? A minha data de pagamento menos a minha data de vencimento. Observe que são os campos que já vêm da pesquisa da própria rotina. E aqui tem os campos que a rotina traz aqui. A gente tem a liberdade para usar esses campos conforme a nossa necessidade. Ponto e vírgula para finalizar. Botão direito, compilar. Ok. Vamos ver o resultado dessa fórmula. Pedir uma prévia de impressão. Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil de enxergar. Ó, dá para a gente já observar que esse primeiro título foi pago com 98 dias de atraso. Os outros não, foram pagos em dia, mas teve um aqui com 17 e um aqui com 19. Então, isso serve para demonstrar que tudo que nós fizemos nos layouts de relatórios que construímos dentro da rotina 800, que nós criamos desde o zero, eles também servem para nós aprimorarmos layouts de relatórios que já existem. Basta eu ter a permissão de acesso para poder alterar o layout e assim ir criando as novas informações que vão atender às minhas necessidades. Ok? Bom, pessoal, de conteúdo que nós tínhamos programado para passar para vocês é isso. E agora nós temos o nosso tempo aberto para perguntas. Leandro, Sim, eu vou estar te passando as perguntas aqui, aí você sim. pode ir respondendo, tá bom? Ok, ok. Vou pegar a primeira aqui. É do Thiago Ramos. É Sim. possível realizar alterações de etiqueta na 946, tipo zebra? Bom, se a rotina tiver a permissão para editar o layout, sim. Como eu mostrei aqui na 1220, que existe a opção de alterar o layout customizado. Se a rotina tiver essa configuração, sim, é possível. Certo. É importante deixar claro que existem algumas rotinas do Intor que os layouts de impressão eles são fixos dentro do código, então a gente não consegue alterar eles. Por isso que eu disse, se a rotina tiver essa possibilidade, se ela permitir alterar o layout. Ok. Próximo foi o Jebson Lima. Boa tarde. Que forma posso quebrar uma relação? Exemplo, tem um relatório onde o departamento não consome toda a folha. Quando for assim, ele inicia o outro departamento pela metade. Que forma puxar dados de outra tabela que não está na consulta? Puxar dados de outra tabela que não está na consulta. Isso é um recurso possível através de variáveis programadas, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando vai usar isso,
porque certamente isso vai pesar na performance do relatório. Tá? Por exemplo, deixa eu voltar em um dos meus relatórios que eu criei. Vamos voltar aqui no 800. Vou pegar aqui esse daqui, tem os produtos aqui. Observe que no script de SQL eu não vou mexer em nada, vamos trabalhar apenas no layout. Aqui eu tenho informação da nota, código do produto, descrição e preço. Vamos imaginar que eu precisasse mostrar aqui a descrição do departamento desse produto, por exemplo. Só que eu não tenho em nenhum momento essa informação do departamento do produto, né? Mas eu tenho que informação? Da onde que eu consigo partir para chegar no departamento do produto? Tem informação do código do produto. E falando estruturalmente do banco de dados, eu sei que na tabela onde eu cadastro o produto, eu tenho o código do departamento, que é uma chave de ligação com a tabela de cadastro de departamento. Aí como que eu resolvo isso? Vou criar uma variável. Essa sim vai ser texto, porque vai trazer a descrição do departamento. E aí eu vou pedir para configurar a fórmula. Aqui eu vou entrar com uma programação bastante específica para dizer que eu vou fazer uma consulta no banco de dados. Por isso que eu disse que a gente tem que tomar muito cuidado com as ligações que a gente faz, porque se uma ligação não for feita adequadamente, eu vou certamente trazer um resultado errado e, dependendo da situação, eu corro o risco de travar a execução do relatório, se for uma pesquisa muito extensa. Aí eu vou escrever o quê? Vou fazer uma pesquisa, query pesquisa, e agora eu começo a escrever o select que eu preciso executar no meu banco de dados. Vai ser o quê? Vou selecionar a descrição da minha tabela de departamento, onde o código do departamento for igual a quem? Deixa eu só trazer mais uma tabela aqui que eu precisar. Vou chamar essa aqui de D, vou trazer a tabela de produto também. Vou colocar um apelido aqui, ok? Onde o departamento for igual ao departamento e o código de produto que está no banco de dados for igual a quem? Agora eu vou fechar aspas aqui e vou concatenar com quem? Com o código do produto que eu tenho na minha pesquisa já. Aí eu trago ele para cá. Tá? É muito importante quando eu for realizar esse tipo de escrita, ter certeza das ligações entre as tabelas. Observe que eu trouxe departamento e produto. Liguei as duas tabelas e agora estou ligando a minha tabela produto com o código do meu produto aqui do meu relatório. Tenho que prestar muita atenção nisso. Vamos finalizar aqui. Vamos compilar, ver se não tem nada fora de ordem. 0 erros. Ótimo. Vou dar um OK aqui. Só vou aumentar o tamanho aqui, porque eu não sei qual é o tamanho dos departamentos que nós temos. Observe que agora começou a aparecer. Essa é uma informação de uma tabela que nem estava sendo citada na pesquisa original do relatório. E através de uma variável eu consegui buscar essa informação. Mas como eu disse, reforçando, muito cuidado com esse tipo de escrita, porque isso afeta diretamente o desempenho do relatório. E a outra pergunta foi em relação ao agrupamento, né? De quando faz a quebra, de ele continua, mas fica só um pedaço, como que eu inicio numa página seguinte, né? Lembra que eu comentei aqui no menu Report em grupos sobre essas configurações aqui. Observe que o meu grupo ele está para mudar com a mudança de nota. E aqui, quais são as configurações quando acontece a mudança de grupo? Aí eu posso pedir para forçar, olha, quando mudar de nota, eu quero que comece uma nova página, obrigatoriamente, mesmo que eu tenha espaço no papel para continuar imprimindo. Eu posso forçar esse tipo de configuração. Tá? Ou então eu posso pedir para não começar uma nova página, mas para manter essa opção aqui, que é Keep Group Together, ou seja, manter o grupo unido. Ou seja, se eu ainda tenho espaço no papel,
e a informação seguinte, se ela cabe toda nesse espaço que eu ainda tenho, ok, vai mostrar. Caso não caiba, automaticamente vai ser criada uma nova página. Tá? Eu vou mudar aqui para começar numa nova página forçada, só para a gente ver o resultado de como é que fica diferente. Começou a minha primeira nota, ela terminou aqui embaixo. Vamos mudar de página, segunda nota. Já terminou aqui. Se vocês se lembram, nós tínhamos uma outra nota aqui embaixo, mas como eu configurei para forçar a mudança de página, essa nota vai estar na outra página. Ok? Então, respondendo as duas perguntas, é isso daí. Leandro, Sim? a Selene vai seguir te passando as perguntas que eu tô coletando aqui para ela e lendo para você, tá bom? Ok. Selene, pode falar a terceira aí, tá bom? Ok, deixa eu só abrir aqui. Leandro, próxima pergunta é: como faço para configurar uma variável no relatório de rotina do Intor? Exemplo, em uma rotina colocar a data de entrada, sendo que esta não está disponibilizada nas variáveis. Sim, é muito similar ao que eu mostrei aqui com a variável 4 de buscar o departamento. Eu posso criar uma variável para buscar a data da entrada do produto, por exemplo. Mas o que é fundamental para quando eu vou criar uma variável que vai pesquisar uma informação que não exista, eu preciso ter um vínculo entre as informações que eu já tenho com as informações que eu preciso buscar. Nesse exemplo aqui, eu busquei o departamento do produto, mas eu tinha o código do produto como um ponto de partida, né? Então, eu preciso buscar a data de entrada do produto. Qual que seria esse vínculo, por exemplo? Pode ser o número da nota, um exemplo, né? Então, é possível fazer, assim como eu fiz na variável 4, só que é fundamental eu saber quais são os campos que eu vou utilizar para criar esses vínculos de maneira segura. Certo. A próxima é do Richardson. É possível colocar QR Code, QR Code? QR Code. Olha só, existem algumas configurações aqui para códigos de barra. QR Code acho que já temos também. Eu vou até abrir um espaço aqui, vou criar um como um teste. Eu vou pegar o número da nota para repetir. Observe que nós temos algumas opções aqui. Código de barra, 2D, né? Talvez esse 2D aqui nos ajude, tá? Vou clicar aqui, criar ele. Na verdade, não é um QR Code exato, né? É um código de barras em 2D. O Report Builder, a versão que nós estamos utilizando, ainda não tem esse recurso de criar QR Code para poder direcionar para algum endereço, alguma coisa do tipo. Tá? Então, nós temos aqui o código de barras 2D e temos o nosso código de barras tradicional também, tá? Que a gente usa para código de barras de produto, né? Aí a gente pode usar ele aqui para poder configurar, botão direito aqui, configure para dizer qual é o tipo do código de barras, né? Se é um E8, E13 e por aí vai. Então, por hora, no Report Builder, por ser uma limitação da ferramenta, ainda não temos QR Code. Próxima pergunta. Boa tarde, aqui é o Pedro da R3 Suprimentos. Minha dúvida é: como colocar o período escolhido na rotina para aparecer no relatório? Ah, bacana. Isso é uma pergunta bastante interessante, porque deixa eu ver se aqui eu já mostrei na minha pesquisa período. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu pedir para editar. Aqui as minhas datas estão fixas, né? O que acontece normalmente? Deixa eu voltar no layout. Quando nós falamos de relatórios feitos na rotina 800, e nós criamos alguns filtros para esses relatórios, uma necessidade é mostrar os filtros no cabeçalho do relatório, assim como aparece nas rotinas do Intor. Tá? Vou fazer uma mudança muito rápida aqui nesse script para a gente ter esses filtros para poder mostrar como é que eles são exibidos. Tá? Então vamos lá. Eu vou editar aqui. Aqui eu vou criar duas variáveis para esse período aqui. Eu vou chamar de data inicial e vou chamar de data final. Ok. E aí eu vou configurar essas duas aqui.
vai ser componente do tipo data. Vou chamar aqui de início e de fim. Muito bem. Para que isso? Para que daí agora eu possa informar quais são as datas que eu quero para pesquisar. A gente vai observar que o resultado do relatório vai continuar igual. Eu apenas mudei a forma de informar o período. Ao invés de deixar isso fixo dentro da pesquisa, eu mudei para ser uma variável, para que o usuário tenha a liberdade de informar o período que ele deseja. Ok. A pergunta é, como é que eu faço para mostrar essas duas datas na impressão? Vamos lá para o layout. Como é que eu faço para mostrar isso aqui em cima? Eu tenho algumas formas de fazer isso. Uma forma bastante simples, qual que é? Eu vou criar um objeto label, ou seja, é um texto comum. Ele está aqui. Vou até mudar a formatação da fonte para ficar mais fácil de visualizar. Eu crio um objeto texto. E aí o truque está onde? Eu vou mudar o nome desse objeto. Eu vou aumentar um pouquinho essa barra aqui, só para poder identificar. Eu vou achar uma propriedade aqui que é o username. A gente tem que tomar muito cuidado que não é a propriedade chamada caption. Eu tenho uma outra propriedade que também guarda esse mesmo conteúdo. É a propriedade chamada username. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar pp, por quê? Porque é do meu pipe, é do meu condutor de dados, vem lá da minha pesquisa. E agora, qual é o nome daquela variável que eu criei lá no meu script? Uma das variáveis era data ini. Vou dar um enter. Observe que aqui mudou o nome. Se eu pedir a prévia de impressão, vai aparecer o nome dela. Parece que está estranho. Mas quando eu fechar, salvar e pedir para realmente imprimir, vai acontecer a carga de dados. Observe que agora apareceu a data que eu tinha preenchido. Tá? Então, usando esse recurso de criar um objeto de texto e mudar o nome dele, para esse aqui eu fiz a data inicial, posso fazer para o outro também, que é a data final, e posso fazer para os demais filtros que eu criar dentro do meu relatório. Tá? Então, essa é uma das formas que nós temos para poder exibir o conteúdo dos filtros no cabeçalho do relatório. A próxima, do Richardson novamente. É possível Sim. dar um sum, S-U-M, em variáveis? É o que eu mostrei nesse layout aqui. Vamos pedir aqui para editar o layout. A gente sempre imagina inicialmente que eu vou usar um campo calculado para fazer a soma, né? Porque é o pensamento mais direto e o mais simples mesmo. Olha, eu vou criar um campo calculado para somar. Só que quando eu digo que eu vou criar um campo calculado para somar, ele se limita aos campos que eu trago da minha pesquisa. Então eu não consigo usar um campo calculado. Qual que é o meu recurso para somar uma variável? Outra variável. Foi o que eu fiz aqui com a variável 2. Relembrando o cálculo, a variável 2 ela vai receber o valor dela própria e vai somar o valor da variável 1, que está na área de cima. Isso vai fazer com que o valor da variável 1 fique sendo acumulado aqui na variável 2, que é a soma. Certo. Próxima do Diego Borges. Boa tarde. A possibilidade acrescentar nessa opção editar filtro componente consulta da rotina 800 no formulário de pesquisa. Nossa, desculpe. Imagina. Boa tarde. Vamos tentar de novo, que tem bastante coisa aqui. A possibilidade acrescentar nessa opção editar filtro componente consulta da rotina 800 no formulário de pesquisa, opção de inverter seleção igual às demais rotinas do Intor? Entendi. A opção de o componente consulta da rotina 800 é um componente que ele é muito parecido com as rotinas do Intor. Só voltando aqui, vamos abrir aqui, por exemplo, a 1220, onde a gente estava anteriormente. É um componente
é um componente que se apresenta dessa forma. Eu digito um código, daí logo em seguida aparece a descrição referente a esse código. Ou eu clico no botão para aparecer uma lista de pesquisa, né? Aí a pergunta foi sobre a inversão de seleção, selecionar todos e tal. Isso depende da área de produto. É uma característica da Rotina 800, a gente pode levar a sugestão adiante, né? E aí a gente tem que ver como é que a área de produto vai tratar isso, mas eu acredito que seja possível sim. Então, próxima, Kelvin. Eu consigo utilizar duas consultas em um mesmo relatório? Exemplo, select from PCPED-C, select from PC-Product. Entendi. Bom, na Rotina 800, hoje esse é um recurso que nós não temos, né? Que é você ter mais de uma fonte de dados para poder usar a combinação dessas fontes, né? As rotinas do Intuar fazem isso, né? Tem várias pesquisas e dependendo do layout que você usa, eles misturam as informações de várias fontes de dados. Hoje na Rotina 800 nós não temos esse recurso, tá? E daí tem que entender qual é a necessidade das informações, qual seria o objetivo de ter essas informações separadas, que dependendo da situação a gente consegue usar outros recursos para também trazer essas informações mesmo que juntas. Por exemplo, usar dois selects usando a função union, por exemplo, pode ser um bom caminho para poder chegar no resultado esperado. Daí a gente pode fazer um mix aí usando o union e daí no layout criar agrupamentos e é possível ter o resultado esperado sem a necessidade de usar duas ou mais pesquisas separadas, porque hoje não é um recurso que nós dispomos na Rotina 800. Próxima do Jefferson, onde consigo uma referência para estudos de variáveis e aprimoramento dos relatórios? Bom, o que nós mostramos aqui foram alguns exemplos do que é que pode ser feito, né? Referência para estudo. Na internet deve ter algum material já disponível há um bom tempo já sobre o Report Builder, porque o Report Builder é uma ferramenta de programação, né? Não é um produto nosso, não é um produto da TOTUS, é uma ferramenta de mercado. Então talvez você encontre algum material sobre essa ferramenta. João Pedro perguntou. Eu acredito até que já foi respondida essa. Uhum. Minha dúvida é como colocar o período escolhido na rotina para aparecer no relatório? Sim, já foi respondido. Já que foi respondida. Já. Tá. A próxima é do outro Jefferson Filho. Consigo automatizar processo por código de barras e ou QR Code? Temos que entender o que seria esse automatizar o processo por código de barras. Se a pergunta for se eu consigo imprimir um código de barras no relatório, sim, conseguimos, assim como eu mostrei ali. Por QR Code, não é um recurso que nós temos disponível. Mas aí nós precisaríamos entender o que ele quis dizer com automatizar o processo. Se a necessidade for só imprimir, com código de barras a resposta é sim. Eu acho que a conexão da Selene caiu. Não, desculpe. Voltou? Vamos lá. Tá bom. Vamos lá, é do Carlos Felipe. É possível fazer filtros dentro da 800 como grupo e subgrupo? Onde quando filtrar o grupo, ele só retorne o subgrupo que pertence ao grupo? Não, isso daí realmente é uma necessidade que nós temos na ferramenta ainda. Ele quis dizer o seguinte, por exemplo, eu filtro primeiro o departamento para depois filtrar os produtos. E na hora que eu for filtrar os produtos, trazer somente os produtos do departamento que eu informei previamente. Hoje esse é um recurso que ainda não existe dentro da Rotina 800. É mais uma ótima sugestão que a gente pode levar para a nossa área de produto. Fagner perguntou o que pesquisa funciona como consulta, o quer pesquisa funciona como consulta SQL?
Como Sim, consulta SQL? sim. São duas formas de escrever dentro do layout, né? Eu escrevi utilizando o query pesquisa, né? Deixa eu trazer aqui. Eu escrevi utilizando o query pesquisa. Existe um outro recurso que também, que é o consulta SQL, tá? Existe uma limitação aqui nos testes que eu já fiz, nos relatórios que eu já fui desenvolvendo ao longo do tempo, que normalmente o query pesquisa está preparado para resultados mais extensos. O consulta SQL ele é um pouco limitado em relação ao tamanho. Então, por padrão, eu acabei adotando para mim sempre o query pesquisa, que eu já entendo que é uma função que é mais garantida o seu funcionamento. Ok. O Denis perguntou onde podemos ter acesso a um dicionário de dados de funções aplicáveis em variáveis como a query pesquisa, que está usando agora. Por exemplo, uso a consulta SQL, select, 3 pontinhos, mais campo de referência. Olha só, o que nós temos aqui, quando nós pedimos para escrever o cálculo de alguma variável, aqui mesmo, na própria escrita da variável, nós temos aqui a abinha linguagem. E toda a nossa referência está aqui. A gente vai ver que o query pesquisa, olha, tem inclusive um grupinho de funções da PC Sistemas. O consulta SQL está aqui, o query pesquisa está aqui também. Então aqui em linguagem, PC Sistemas, nós temos várias funções disponíveis. Aí a gente tem que investir um tempo para poder ler essas funções e testar essas funções, assim como existem várias outras funções padrão já do próprio Report Builder. Tá? Então, minha recomendação seria dar uma estudada, dar uma olhada aqui nessa aba linguagem para ver as funções que podem te ajudar. Ok. O Kelvin perguntou, eu consigo fazer cálculo de horas dentro do relatório? Sim, cálculo de hora, sim. A partir do momento que você tem as informações de data e hora, você vai tratar essas informações para fazer os seus cálculos. Assim como eu mostrei naquele layout da rotina 12 e 20, né? Eu peguei duas datas e subtraí para saber a diferença em dias, né? Aí bastava fazer a configuração daquele objeto para dizer, olha, não vai ser um número inteiro, vai ser uma variável que vai mostrar horas, vai mostrar a data ao invés da quantidade de dias. É possível sim. Ok. Marcelo, dentro do select da variável, o select pode ser dividido em mais de uma linha, o mesmo select? Ah, sim. Aqui, quando eu escrevi aqui, ele deve ter observado que eu escrevi tudo em uma linha só. Né? Ah, tá. É possível dividir sim, só que a gente tem que prestar atenção no seguinte: quando eu for dividir, observe que aqui veio tudo como verde. Quando eu comecei a escrever, eu dei um enter aqui e ficou como preto. Então ele não entendeu que realmente é a continuidade da linha anterior. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar aspas, tenho que colocar um sinal de mais para daí continuar aqui embaixo, tá? É possível sim, para poder ter uma escrita um pouco mais estruturada, mais organizada. Mas eu não posso esquecer de fechar aspas, colocar o mais para dizer que vai ter continuidade na linha de baixo, tá? Perfeito. O Ricardo perguntou, estou criando um catálogo e ao imprimir as imagens perdem a qualidade. Isso seria uma configuração no report? A gente tem que ver o que ele chama de perder a qualidade, se é a definição ou se é o que eu mostrei naquele relatório de imagem de produto. Deixa eu voltar nele aqui, produto com imagem, que eu mostrei duas configurações que são importantíssimas, que é para manter a proporção e é para a imagem se adequar ao tamanho do objeto. Cara, é importante ver as proporções que estão sendo usadas. De repente a imagem tem muitos detalhes e daí o objeto que é destinado para imprimir é muito pequeno, pode causar um pouquinho de perda de definição. Mas é muito importante lembrar dessas duas configurações aqui que elas ajudam muito a manter e a garantir a qualidade da imagem. Ok. João, pode mudar a opção nas propriedades?
Ficou vaga, ficou vaga ficou bastante vaga essa pergunta. É, Talvez se ele puder escrever com mais informações, mas somente assim eu não vou conseguir responder. uhum. Bom, próxima do Gibson. Consigo definir a quebra da página por tamanho? Exemplo, a cada 15 milímetros imprimir na folha? Quebra da página por tamanho. Pelo que eu entendi da pergunta, é a definição do tamanho da página. Olha só, aqui no layout da página, a minha página está configurada por um tamanho padrão de papel A4. Mas se o meu papel for menor, eu posso customizar o tamanho do meu papel. Aí eu digo qual que é a largura, qual que é a altura, e daí a partir dessa altura, aí vão começar a acontecer as quebras de página, por um tamanho customizado que seja. Isso pode ser bastante comum. Deixa eu só mudar uma configuração aqui das minhas unidades para milímetros. Isso pode ser uma configuração bastante comum quando, por exemplo, às vezes eu trabalho ainda com um formulário contínuo, e esse formulário ele tem um picote no meio, então a altura seria a metade da altura normal. Aí eu configuro a minha página para ter essa altura pela metade, e daí o salto vai acontecer normalmente. Certo. Pergunta do Kevin. É possível na impressão do relatório configurar para CSV formato UTF-8? Deu para entender? Deu para entender, mas a gente tem que ver aqui na hora de imprimir. Quando eu estou com a prévia de impressão, eu tenho aqui algumas opções. Né? Eu já tenho algumas opções prévias aqui de imprimir para arquivo. Né? Quando eu estou com layout de impressão, posso imprimir em PDF, a imagem, posso gerar um arquivo RTF. Aqui eu tenho algumas opções. Um outro lugar que eu consigo imprimir, mas aí já é um recurso da Rotina 800. Deixa eu voltar aqui. Daí, quando eu pesquiso aqui, eu tenho uma grid apenas com os dados puros. Né? Aqui eu tenho a opção de exportar para CSV. Por quê? Porque aqui são dados puros. Eu não tenho nenhuma configuração de layout no que diz respeito ao estilo da fonte, tamanho da fonte, espaçamento e coisas do tipo. Então, na Rotina 800, quando eu apenas executo a pesquisa para ver a grid de dados, aqui no botão imprimir, eu tenho a opção de exportar para CSV. Ok. Fagner perguntou: como buscar dois períodos distintos? Bom, como buscar dois períodos distintos? Vamos voltar aqui para esse daqui, o uso da variável. Eu só pedir. Opa. Nesse meu script, eu busquei um período distinto, o período da movimentação da mercadoria. Aí é importante saber quais esses dois períodos que ele quer pesquisar. De repente, ele quer um período para venda e outro período para devolução. Tá? Então, da mesma forma que eu escrevi aqui, usando duas variáveis para início e fim da movimentação, eu usaria outras duas variáveis para início e fim da devolução, por exemplo. São dois períodos distintos também. Tá? Aí tem que entender se é esse o objetivo da pergunta dele, para buscar informações diferentes com períodos diferentes. Tá? Mas, a princípio, o pensamento inicial para resolver essa situação é esse. Ok. Outra do Kelvin, e não sei se vai estar claro, parece pergunta meio curta. Como carregando os dados do usuário que está gerando o relatório? Se é possível carregar os dados do usuário que está gerando o relatório. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. No layout, tem algumas coisas aqui. Deixa eu colocar o nosso período aqui. Ok. Não. Existem alguns campos que a gente pode configurar. Eu vou buscar essa lista para depois responder para ele. Mas sim, tem informações que dá para trazer. Qual que é o nome do usuário,
permissões, tá? Só não estão aparecendo aqui de imediato, mas existe sim, tá? E uma coisa que é interessante também, só aproveitando a pergunta, quando eu peço para editar aqui o SQL, observe que eu tenho um botão variáveis aqui, eu posso usar algumas variáveis próprias do próprio gerador de relatórios. Observe que está aqui, banco 131, cobrança 131, código do usuário logado, departamento 131. Então eu posso trazer essas informações aqui. Então, olha só, banco 131 vai retornar somente os bancos que o usuário tiver permissão de acesso. Então, eu posso criar um filtro para escolher um banco e vai trazer somente os bancos que o usuário que estiver logado no sistema tem permissão de acesso. São filtros bem interessantes para a gente continuar mantendo a questão da segurança de informação. Tá? Agora, sobre a exibição dos campos, aí eu vou buscar essa informação e depois eu contacto o Kevin para poder responder a ele, tá? Tá, ok. Fini, sobre a pergunta anterior do Fagner, de como buscar 2 períodos distintos, ele colocou agora para a gente, seriam datas de movimentação. Foi sobre o que você falou mesmo? Ah, tá. 2 períodos de movimentação diferentes, ok. Então, só voltando aqui, pelo que eu entendi, ele gostaria de buscar as movimentações que aconteceram, por exemplo, no mês de janeiro e as movimentações que aconteceram no mês de maio, por exemplo, pulando o intervalo entre esses períodos. Como que isso se resolveria aqui no script? Isso se resolveria da seguinte maneira. Eu vou abrir um parêntese aqui, eu vou até repetir tudo isso aqui. Aqui dei período distinto, aí eu teria que usar poderia usar um OR aqui nessa escrita, só que daí nessa situação, o que aconteceria aqui se eu usasse o OR? Ele iria trazer o que atendesse primeiro, ou se atendeu o primeiro período, ou se atendeu o segundo período. Então eu teria sempre um resultado meio pela metade. Qual que seria a solução mais adequada para esse tipo de situação? Apesar do script ficar um pouco extenso, a situação ideal seria fazer o quê? Repetir todo o script, por exemplo. Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil para todo mundo enxergar. Eu vou repetir todo o script, só que daí, entre um e outro, eu uso um union, e aqui embaixo eu uso uma outra variável, que vão ser as minhas variáveis do segundo período. Que daí eu pesquiso o primeiro período, por exemplo, o mês de janeiro, e aqui o segundo período, por exemplo, o mês de maio. Tá? Aí eu consigo ter 2 períodos distintos da mesma situação, que no caso aí são as movimentações. Tá? Então, esse exemplo de script aqui seria uma solução adequada para a pergunta do Fagner. Tá? Tá certo. Bom, a próxima agora é do Gilmar. Boa tarde. Como tratar um campo do relatório que vem vazio em branco no relatório? Analisei o campo e ele não vem com o valor null. Na verdade, ele não foi gerado. Como recebo ele como parâmetro? Repete para mim, por favor. Tá um pouco extensa a pergunta. Vamos lá. Como tratar um campo do relatório que vem vazio, em branco no relatório? Analisei o campo e ele não vem com valor null. Na verdade, ele não foi gerado. Como recebo ele como parâmetro? Que aí falou de parâmetro falou de parâmetro e falou de campo, né? Vamos tratar as situações um pouquinho separadas. Falando de campo inicialmente. Se nós estivermos fazendo um relatório dentro da rotina 800, a minha sugestão é, sempre que for uma informação importante para o seu relatório, utilizar a função NVL para que esse campo seja tratado, para que você não corra o risco de trazer o campo vazio. Tá? Uma outra situação que dá para se observar, quando ele falou, olha, ele não trouxe informação, mas não está nulo. Se for um campo do tipo caractere, pode ser que o campo tenha um espaço apenas. A ideia dá a impressão que não tem nada, mas existe um espaço, e espaço é caractere. Né? E uma outra situação, para quando eu uso, no caso, parâmetros, acredito que ele queira ter dito filtros, né? Aí, se eu quiser forçar a informação do filtro, aqui, quando eu estiver configurando, eu posso marcar a caixinha do obrigatório.
eu até recomendo. Alguns filtros têm que ter essa caixinha do obrigatório marcado, porque senão eu posso comprometer a performance do meu relatório e até se não tiver a informação informada, realmente pode ter algum cálculo que não seja feito corretamente. Tá, ele até acrescentou depois aqui, ó, no caso, no filtro esse campo foi dado em branco, então acho que é isso mesmo. Então Para deve ser deixar mais essa, claro. então, É, então deve ser essa caixinha obrigatória aqui que eu acabei de falar. e ele completou, para deixar mais claro, deixei o filtro filial em branco e gostaria de retornar o valor todas. Mas quando deixa em branco, automaticamente é entendido como todas, tá? É importante lembrar disso que quando eu crio um filtro, que eu vou ter algumas opções de escolha, por exemplo, filial. Aí vão aparecer lá das filiais 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu não escolher nenhuma filial, o relatório entende automaticamente que serão todas. Tá? Então, quando são filtros de escolha, já é um funcionamento padrão. Se eu não escolher nada, quer dizer, na verdade, que eu estou escolhendo tudo. Tá, ok. Próxima pergunta é do Jader. É possível criar mais de um evento after generate no mesmo relatório? Sim, porque os eventos, eles dependem da área, né? Deixa eu só voltar aqui. Vamos vir aqui. Eu tinha criado um evento aqui. Deixa eu vir aqui. Footer. Eu tinha criado uma programação para esse After Generate aqui. Observe que cada área do meu relatório tem os seus eventos. Cada um tem o seu After Generate. Então eu posso criar dentro de cada área conforme minha necessidade. Mas também, talvez tenha sido essa a pergunta dele, criar mais uma programação dentro do mesmo. Eu já criei um bloco de programação aqui, eu quero criar mais um. Posso fazer isso? Posso. O que eu tenho que fazer? Eu inicio esse bloco aqui, opa, perdão, inicio aqui com begin, finalizo esse bloco com end e daí eu inicio mais um bloco com begin de novo, faço toda a minha programação e finalizo de novo. Então eu posso ter vários bloquinhos. Por exemplo, eu usei esse bloco para mudar a fonte, para mudar a cor da fonte. Eu posso usar um outro bloco para mudar o tamanho da fonte. Talvez tenha sido essa a intenção dele. Então, fazendo assim, com vários bloquinhos de begin e end e dentro dele colocando as validações necessárias, sim, posso fazer várias programações dentro de um mesmo After Generate. Certo. Próxima pergunta é do Denis. Sim. Existe alguma diferença em chamar a data do filtro pelo caminho que você mostrou, se comparado a apenas chamar o parâmetro no grupo dos campos do select no próprio SQL da rotina? Não, não tem diferença nenhuma. Esse é um outro caminho, né? Que seria o quê? Só voltando aqui. Assim como eu escrevi a variável aqui, eu posso colocar a minha variável também aqui. Data ini, data fim. Aí, quando eu executar a minha pesquisa, vamos só esperar trazer o resultado. Aí eu vou ter a data inicial e a data final. E vão ser valores fixos, porque é um valor que eu informei na tela de filtro. E daí eu posso usar esses dois campos no layout como campos comuns. Essa é a segunda opção que nós temos para trazer os valores de filtro lá no layout. Então, não tem diferença. São duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Tá bem. Próxima. Boa tarde, Fini. Sou Cândido da JSB. Como podemos adicionar os períodos venda e faturamento no mesmo relatório 800 para apurar venda e faturamento, onde o usuário possa marcar a flag para selecionar o período devido? Bom, pelo que eu entendi, ele está querendo criar um relatório onde o usuário vai dizer se ele quer trazer venda ou se quer trazer faturamento. Né? É o que eu entendi da pergunta Tem. dele. Tudo isso tem que ser resolvido dentro do script SQL. Eu vou ter que criar uma variável, vai ser uma variável do tipo checkbox, que vai ser só uma marcaçãozinha. Por exemplo, deixa eu pedir aqui para editar o filtro. Vou só mostrar aqui, vai ser uma variável do tipo
checkbox, vai ter só uma caixinha marcando sim ou não. Só que daí o script ele vai ter que tratar o resultado dessa variável, se tiver marcado ou não, para daí saber qual vai ser o campo de filtro que vai ser utilizado, qual vai ser a pesquisa. É uma solução possível, mas já adiantando, é uma solução um pouco complexa, tá? Aí é importante entender até onde vale a pena aplicar uma solução complexa ao invés de aplicar dois relatórios mais simples e separados, tá? Mas é possível sim, só que ele teria que dar todo esse tratamento para identificar qual foi a marcação que o usuário escolheu e daí, a partir dessa marcação, determinar quais são os campos que devem ser pesquisados e quais os filtros que devem ser utilizados. Certo. Pergunta do Carlos Felipe. Quando Sim. será atualizado o Report Builder da 800, como das rotinas do Intor? Olha, boa pergunta. Essa é uma resposta que eu não tenho de imediato. A gente vai ter que acionar o nosso PO para poder saber quais são as projeções aí de evolução para a rotina 800. Fernandes. Boa tarde. É possível pegar os parâmetros que foram passados na tela de filtros para poder utilizar dentro do reporte em uma situação específica? Sim, da mesma forma que eu mostrei aqui, que eu coloquei as variáveis aqui, eu poderia colocar todas as outras variáveis que eu criei para poder utilizar, inclusive, dentro de fórmulas. De repente, eu quero criar uma variável para receber um índice que vai ser utilizado em alguma conta. Aí, trazendo aqui em cima, dentro da área de select, trazendo essa variável, eu posso utilizar dentro do layout livremente para poder fazer qualquer cálculo. Uhum. O Cândido perguntou: é possível colocar flag multiseleção na 800 para validar fornecedor, departamento, categoria? Essa daí é uma pergunta que já foi feita anteriormente, acho que foi o Carlos Felipe que fez, e é a situação de você ter um filtro dependente do outro. Isso é uma característica que a rotina 800 ainda não tem. Então seria, por exemplo, ele escolher o departamento e depois de escolher o departamento, escolher as seções que fazem parte desse departamento e depois escolher os produtos que fazem parte dessa seção. Hoje é um recurso que nós não temos disponível ainda. E a última pergunta do Sérgio: há possibilidade de colocar 2 períodos de consulta? Por exemplo, preciso consultar movimento de produtos no período de janeiro e de julho. Acho que você já falou disso, né? Sim, sim, falei. Na verdade, foi outra pessoa que perguntou, acho que foi Uhum. o Fagner que perguntou, mas é a solução que eu mostrei agora há pouco de repetir o script e usar o union, porque usar a função OR não é, usar a cláusula OR, perdão, não é uma boa solução porque traria ou apenas o primeiro período ou o segundo. Então, uma solução que funciona é repetir a pesquisa com o union e ter variáveis diferentes para o primeiro período e para o segundo período. Ok, agora eu passo a palavra para a Marcela. Ok. Pessoal, chegamos ao fim desse webinar. Obrigada, Leandro. Eu que Obrigada, agradeço. Helene. Lembrando que a gravação estará disponível no nosso canal do YouTube, Todd Solução. Obrigada a todos. Tenham uma ótima tarde. Legal, muito obrigado, pessoal. Uma ótima tarde a todos.